Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Professor Sidney, nós vamos tratar sobre banco de dados, tá ok? Professora Silvane, só tem um aluno que está apertando aí uma sirene aí no computador. Pede para eles não fizerem efeito sonoro aí, porque atrapalha a nossa aula aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, programação de jogos digitais, nosso curso, né? Nós vamos tratar sobre banco de dados, tá? Vocês tiveram algum contato, né? Faço a pergunta de novo, porque a gente está iniciando aí nosso processo. Vocês tiveram contato com banco de dados sobre aplicação aí de jogos digitais? Entra no chat aí e responde o professor aí. Qual que é o contato de vocês? Se vocês não tiveram? Tá bom, então. Então, só para a gente saber, para a gente começar e direcionar a aula para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, estamos lá, né? Vamos falar sobre aplicação de banco de dados, né? Nossa primeira aula sobre esse tema, né? Nós já se conhecemos, a professora Silvana, a gente está tendo o primeiro contato agora com ela, mas a turma já conhece o professor, né? Professor Sidney, algumas disciplinas aí referente à tecnologia, a grande maioria é eu que vou dar a aula, né? Então, vamos lá, agora vamos tratar sobre banco de dados. Então, nós vamos compreender nessa primeira aula as aplicações do banco de dados, tá bom? Qualquer coisa, a nossa dinâmica de aula é assim, a gente, bem dinâmica, eu estou falando aqui, vocês podem, a qualquer momento da aula, levantar a mãozinha aí, perguntar no chat, tá? A professora Silvane também tem toda a autonomia aí para parar a aula aí, se tiver, conversas paralelas, se a equipe daí, a turma estiver desconcentrada, pode parar a aula e chamar o professor aqui, que o professor para a aula e a gente volta retomando o conteúdo de novo, tá bom? Autonomia para a professora aí e autonomia para vocês perguntarem aí sobre qualquer momento, né, levantarem a mão e perguntar para o professor aí, tá bom? O que o professor souber responder, responde na hora. O que tiver em dúvida, o professor vai responder depois, procurar literatura e responder depois, né, no chat, no mural, na próxima aula. Tá ok? Combinado? Vamos lá. Então, sejam bem-vindos, né, a essa introdução. Deixa eu só arrumar esse slide aqui, que esse slide aqui era de um outro curso da turma. Então tá lá, já está arrumado. Então aqui, né, vamos tratar sobre banco de dados. Então nessa aula vamos explorar onde podemos utilizar o banco de dados, né, e vamos começar com o pé direito. Então vamos, né, por alguns questionamentos referente ao banco de dados dentro, né, de aplicação em jogos, né, que nosso curso é sobre jogos digitais, né, turma? Então vamos lá. Então, bancos de dados, né? Fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Como de costume aí, para deixar a aula mais dinâmica e interativa, né? Vamos começar já. Pode responder aí no chat, né? Vocês estão em dupla aí nos computadores e eu quero que vocês utilizem, agora necessito que vocês utilizem o chat aí para responder essa pergunta para o professor. Tá, vamos lá. O aplicativo TikTok, comumente utilizado para postar vídeos, fotos, né? Utiliza banco de dados para armazená-lo? É uma pergunta. Quem acha que sim, quem acha que não? Boa, Ismael, boa, João, boa, Luiz, isso aí. Wagner, Natália, Débora, Emanuele, Emily, Rian, Adriano, Emanuel. Aí, ó, a turma está esperta. Respondida a primeira, o sistema de locadora de jogos utiliza banco de dados para armazenar dados do cliente e administrar jogos do dispositivo? Segunda pergunta. Quem acha que sim, quem acha que não? Sim, Ismael, João, perfeito. É isso aí. Obrigado, turma, pela interação de vocês aí. É isso que o professor precisa. Tá bom? Vamos lá, então. A grande maioria acredita que sim e a resposta, com certeza, é sim, né? Sim para as duas perguntas, né? Então, assim, o aplicativo precisa armazenar os dados dos seus usuários, né? Dos
tiktoqueiros, né? Os tiktoqueiros de plantão. Esses dados são criptografados e armazenados durante o processo, como postagem e localização, né? Então, eles precisam ser armazenados, os dados, né? Os dados do usuário. Até porque quando você desloga ali a tua conta e loga em outro lugar, sempre tem as tuas informações, os teus dados guardados, né? Será que é uma mágica isso? Não, não é uma mágica. Isso se chama dados armazenados num banco de dados, né? Esses dados são criptografados, isso te garante segurança, né? De que você está com os teus dados seguro, que ninguém está roubando as suas informações ali, né? Não está sendo expostos, a tua privacidade está sendo reservada ali, né? Então a criptografia te garante isso, né? Essa segurança. E a segunda pergunta, né? O sistema de locadora, sim, ela armazena os dados, então ela precisa de um banco de dados, ela guarda dados dos funcionários, dos usuários, controla os empréstimos, a devolução dos jogos, né? Como ocorre na única locadora de games ainda aberta em São Paulo. Então aqui essa informação é de uma locadora que nós temos em São Paulo, uma única locadora que sobreviveu durante todo esse período da evolução dos jogos, né? Ela consegue sobreviver ainda em São Paulo. Ela existe lá, tem um endereço físico, existem fitas, né? Fitas, cartuchos, né? Eu falava fita na minha época, né? Mas são cartuchos de games dos consoles que usam placa, né, de bits, né? Que são os cartuchos. E pentes, né? Os pentes de cartucho. Os CDs, né? Que algumas mídias de DVD, que são alguns games que usam mídia de DVD, né? Então essa locadora ela tem ali esses jogos disponível ali físico, né? Em modo físico. Então as pessoas chegam lá e alugam, né? Vocês não são da geração que alugavam filmes, né? Que alugavam jogos, né? Então um pouquinho da história aí para vocês saberem, ou se vocês já sabem, já ouviram alguém falar. E se vocês não sabem, vão ouvir. E quem sabe, peça um pouco de paciência, vai escutar de novo, né? Mas na época lá anterior, seus pais, a minha também, porque eu peguei essa fase, você ia assistir filme, não tinha Netflix, não tinha Prime Video, não tinha HBO, Telecine, né? Não tinha os streamings, né? YouTube, não tinha nada disso, né? Não tinha as mídias de música também. E a única maneira de a gente assistir os vídeos, a princípio foi lá com os vídeos cassetes. Então a gente tinha locadoras que alugavam essas fitas para nós. E depois a gente teve o avanço da tecnologia pelas mídias de DVD, que também tinha as mídias de DVD nas locadoras para a gente alugar, né, e assistir os filmes em casa. Nesse período, junto com os games, também surgiu algumas casas onde se colocavam as televisões não eram LCD finas que nem a nossa, eram aquelas televisão grande, né, de tubo. Então existia lugares, né, que tinham mesas com essas televisão e os consoles de videogame, os Nintendo, os Playstations, né, os Mega Drivers, são os videogames da época. E lá tinha como você alugar a hora para jogar, e tinha também os cartuchos, né, os jogos de mídia ali física para você alugar e levar para a sua casa e jogar no seu console, né? Então esse sistema de locadora por muitos anos ali alegrou a vida de muitas pessoas da geração passada, né? E ela ficou extinta com o avanço da tecnologia, né? Hoje nós não temos mais essas mídias físicas, locadoras de filmes, porque nós temos as streamings, né? E nós não temos os jogos mais porque os jogos estão na nuvem, né? Então alguns videogames ainda têm mídia física, mas já estão em extinção, vão acabar. A Xbox já declarou que não vai mais produzir mídia física e a PlayStation está indo pelo mesmo caminho, né? Então até fazendo fusão de um console poder usar o jogo do outro, né? Está acontecendo isso. Então está bem atualizado, né? E muito mais atualizado ainda, que daqui a pouco não vai precisar nem comprar mais o console, porque a televisão nossa
né? As Smart TV, algumas já vêm com o game, o software do game na televisão. Então você só entra na loja do game, aluga ou compra, né, o jogo e joga pela sua televisão, né, apenas comprando um controle. Então está muito atualizado. Mas essa loja em São Paulo, ela sobrevive a isso e tem lá disponível as mídias físicas para locação, né? Por isso que ele trouxe esse exemplo aqui. E esse sistema de locadora também usa banco de dados, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade aí que queira compartilhar com o professor? Quem que tem um console em casa, quem que participou, quem que teve aí, conheceu o Nintendo, o Mega Drive, PlayStation 1, 2, 3, 4, hoje nós estamos no 5, né? Quem quiser compartilhar alguma coisa aí, fica à vontade, pode compartilhar aí, tá bom? Vamos lá então, vamos responder então, né, mais duas perguntas aqui. Em quais outros lugares podemos encontrar a utilização de banco de dados? Tá? Eu vou abrir o chat ali agora para me ver quem que perguntou e quem que vai me responder. Então, em quais outros lugares podemos encontrar a utilização de banco de dados, gente? Vamos responder, professor, ali? Eu vou abrir o chat aqui agora. Não, pode baixar, pode baixar. A Suelen falou que tá tudo ok. Não tem o que, Suelen? Não entendi isso. Não tem console? Não tem nada? Tá. A pergunta aqui que o professor está fazendo agora, que eu preciso que vocês me respondam, é: em quais outros lugares podemos encontrar a utilização do banco de dados? Alguém tem alguma sugestão? Talvez seja uma pergunta difícil agora para o começo, né? Mas alguém tem um chute ou sabe me dizer essa informação, né? Porque o conhecimento está aí, né, gente? O conhecimento está à porta, a gente tem esse conhecimento aí na palma das nossas mãos hoje em dia, né? Tá. Em arquivos de documentos grandes, sites, exatamente. Sites, a grande maioria que guarda informações precisa de um banco de dados, né? A não ser que seja site de notícias, de blog, mas mesmo assim, né? Ele precisa guardar, né? Em algum lugar precisa ser guardado, né? O próprio banco da Caixa, sim, a Caixa Econômica, os bancos têm banco de dados totalmente seguros, né? O Google, o Gmail, exatamente, né? O Google Drive né, um grande banco de dados, né? Tem todas as informações ali do Google, todas as nossas contas ali, né? Todas as nossas senhas guardadas, né? Tem que tomar cuidado com as nossas senhas ali, mas por enquanto ela está conseguindo cumprir a promessa de segurança, né? Tá bom? Vamos perguntar a próxima pergunta aqui, ó. Citem alguns softwares que não armazenem dados em um banco de dados. E agora a pergunta ao contrário. Você conhece algum software que não precisa do banco de dados? Não tenha medo de errar, turma. Pode mandar a pergunta aí. Pode mandar a resposta aí. Não. A Sueli não conhece, a Natália não conhece. Fica meio difícil, né? Saber qual software que não vai precisar guardar essa informação, né? Mas tem. Vamos passar aqui. Então, assim, vamos lá. Sistemas empresariais, sistemas financeiros como o apps da Caixa Econômica, né? Banco do Brasil, Bradesco, plataformas digitais de games, elas usam, né, banco de dados, certo? E não existe um software que não precise armazenar dados em um banco de dados. No entanto, há bancos de dados não relacionados, conhecidos como, né, NoSQL. Então aqui há uma questão para vocês, né? Estamos afirmando que não existe, né, um software que não precise guardar a informação, né? Mas existe um banco não relacional, que é o NoSQL, né? A gente não vai usar, não está usando, né, o banco SQL, né? NoSQL. Então, não existe software que não precise armazenar dados em um banco de dados. A resposta é essa, tá?
Então vamos lá, continuando aqui. O banco de dados fornece acesso seguro e eficiente a grandes volumes de dados, e seu uso resolve o problema de armazenamento, né, acesso, atualizações dessas informações, tá bom? Então essa é uma afirmação, um conhecimento sobre o que o banco de dados oferece, né, para nós. Ainda dentro do que o banco de dados aqui, né, a característica que ele oferece para nós, sem o banco de dados, né, quase nada funciona de maneira eficiente. E muitas vezes isso não é percebido pelos usuários. Tanto sistemas simples quanto os complexos dependem do banco de dados. Então tá, gente, a gente se confunde um pouco ali quando a gente fala de alguns softwares que são simples, né? Que a gente fala assim, não tem por que isso aqui usar um banco de dados. Ele vai guardar o quê? Ele vai armazenar que informação, né? Mas a gente acabou de aprender aqui que sim, que todos vão precisar, né? E nós temos ainda o banco de dados, né? Linear, né? Então, no SQL. Então, temos também esse outro tipo de ferramenta de banco, né? Tá? Então, assim, nada funciona, bem dizer, sem essas informações sendo armazenadas em algum lugar, né? O nosso computador, ele tem a memória, né? Guardando ali as informações, né? Não deixa de ser também, né? De uma forma de banco de dados, guarda nossas informações. Então, tudo funciona ali, todos os softwares, né? Até os sistemas operacionais funcionam, né? Com armazenamento, né? Com endereços em alguns lugares, guardando informações, né? Talvez não tão complexo que nem a gente vai ver, banco de dados com tabelas, né? E seguranças e criptografias, né? Mas todos os softwares ali, eles são, é quase impossível um software não ter o banco de dados, correto? Ah, o Ismael perguntou de planilhas. Planilhas do Excel, né? Planilhas do Excel, ela tem que guardar informações também, né? Lembra que a resposta ali é praticamente todos os softwares, né? Usam algum tipo de banco de dados, né? Então, vai acabar usando, né? A Microsoft, o pacote da Microsoft, na verdade, em si, que usa planilhas, ela tem que ter um banco de dados porque ela guarda lá serial, né? Informação de número de série, né? Que autoriza, né? Você usar o software que diz que você comprou ou que você não comprou, né? Então, não sei se responde a tua pergunta, mas sim, ela está relacionada não só ao Excel, né? No caso de planilhas aqui, o Excel ela é uma ferramenta que faz parte de um pacote do Office, né? Que existem vários outros aplicativos junto. Então, para ela gerenciar tudo isso aí, com certeza, ela tem a necessidade de usar aí alguma forma de banco de dados. Vamos lá? Então lá, diante dessas vantagens ali do uso do banco de dados, né, ele se tornou popular, né, e expandiu para diversas aplicações, né, no nosso dia a dia. E vamos ver algumas aplicações que o banco de dados ali se tornou útil, né, e se tornou viável em algumas aplicações do nosso dia a dia. Na automação administrativa, né, como em bibliotecas, agências bancárias, empresas, hospitais e entre outros, né. Também gerencia, né, a gerência de dados científicos, né, e nos projetos, né, lá do sistema científico lá, o Genoma, né. Também no comércio eletrônico como Amazon, né, Mercado Livre e entre outros aplicativos aí, né, Shopee, né, AliExpress e etc, né. Sistema de informação geográfica, né, o SIG, que inclui mapas, imagens de satélite, entre outros. Projeto assistido por computador, que envolve circuitos integrados, né. Então, assim, o banco de dados ele está em diversas áreas ali, aplicações do nosso dia a dia, correto? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? O professor está indo no ritmo certo, muito devagar, muito rápido? Tá de boa? Tamo de boa. Ainda vamos passar mais uma pergunta para vocês aqui. Aí vocês já estão em dupla.
eu vou dar 6 minutinhos aí para vocês responder, tá? Pode ser pelo chat aqui, e eu quero a participação da grande maioria aí, tá? Isso aí tá contando, conta a nota depois para vocês aí, a interação de vocês, a professora Silvana está aí avaliando vocês e eu também estou avaliando vocês, tá? Ó, use o tempo disponível para debater sobre os tipos de dados armazenados dependendo da aplicação, tá? Então, eu preciso que vocês tenham aí, ó, 6 minutos, vou contabilizar aqui agora. Converse aí, discuta aí com o teu colega, né? Na discussão, não é na palavra literal, né? Discutir sobre o tema, né? Não é para você brigar com ninguém aí na sala. Fala assim, ah, vou brigar porque o professor mandou, né? O professor mandou discutir. Não, discutir sobre o tema. E me responda aí, né? Pode ser pelo chat aqui mesmo. Eu quero ver a carinha e a resposta de vocês aqui no chat. Tá bom? Vamos lá? Combinado? Contando aqui 6 minutos então. Oi, turma, tudo bem? Vamos finalizar, né? Vocês fecham o meio-dia 25, tá? Vamos deslogar. A gente continua no nosso próximo encontro aí. Aí o professor vai terminar o assunto com vocês, tá? Então, por enquanto é só isso. Um abraço, até a próxima.